Bom dia. Começo por agradecer o convite para estar aqui hoje a partilhar este pequeno estudo convosco. Aproveito também para explicar que esta comunicação vai começar pela apresentação de um pequeno contexto histórico-musical no século XVIII, seguindo-se da apresentação dos dados com referências musicais retirados dos vários livros do Ministério do Reino. Esses livros foram trabalhados por vários membros da equipa, nomeadamente pela Ana Margarida, Sara Margarida, aqui presentes, e também pela Mafalda e pelo Ricardo Peça, além do meu trabalho também nesses livros, e aproveito para agradecer à doutora Dalcerquinho o facto de me ter fornecido os dados retirados pelos meus colegas. O século XVIII português é marcado pelo aparecimento de novos modelos de socialidade e introdução de práticas musicais ou culturais associadas à importação de novas formas de consumo e de recepção musical. Esta nova forma de pensar a cultura musical teve uma significativa influência na emergência de novos elementos na vida musical portuguesa do século XVIII. Este novo ciclo na história da música portuguesa irá desde o início do século XVIII com Dom João V até às últimas décadas do século XIX, sempre comumente designado por período italiano. Familiar às tradições musicais da Alemanha, Áustria e Itália, Dom João V viu na ostentação musical um meio de aumentar o seu prestígio nacional e internacional. Baseando-se na formação musical, deu origem a um processo dinâmico de inovação musical, utilizando a influência da sua esposa, a rainha Dona Mariana, que se encontrava muito habilitada a nível de prática musical. Este processo dinâmico de inovação musical tem várias fases e várias formas de evolução. Em 1713, por decreto real, é determinada a criação de um estabelecimento especializado em ensino da música, anexo à Capela Real, denominado Real Seminário de Música Patriarcal. Há pouco, o Dr. Carlos Fiolhais referiu que o Colégio dos Nobres foi instituído no que é atual o Museu de História Natural. Este Real Seminário de Música da Patriarcal é fundado nesse mesmo edifício quando ele é construído. Esta instituição foi alicerçada nos métodos dos seminários romanos e dos conservatórios napolitanos, tendo como principal objetivo a modernização do ensino e a formação de músicos especializados, de forma a que estes se integrassem os quadros da Patriarcal. Com a inovação da Capela Real da Patriarcal, o uso de repertórios ibéricos no cerimonial litúrgico deu vez aos repertórios italianos. Foi com este ideia que foi criada uma bolsa de pensionistas de que os melhores alunos do Seminário Real usufruíam em Itália. Ao mesmo tempo, Portugal enviava os seus melhores alunos para a Itália e o embaixador em Roma, o Marquês de Fontes, iniciava uma política de contratação de compositores e compositores romanos para servirem o rei português. Políticas estas foram continuadas durante todo o século XVIII. Paralelamente à atividade da Capela Real, surgem mais duas instituições, a Orquestra Real e a Banda ou Charamela Real. Também estas instituições foram integradas por instrumentistas de corte, como italianos, catalães, genoveses e, no caso da Banda Real, maioritariamente alemães. Também é neste reinado que há uma forte aparição de teatros públicos na cidade, o que ainda torna Lisboa mais apelativa aos músicos estrangeiros. Com o reinado de Dom José I, inicia-se um processo de secularização da vida política e cultural. No entanto, continua a política de contratação de estrangeiros e atribuição de bolsas iniciada pelo seu antecessor. A partir de 1760, uma nova geração de seminaristas beneficiou de estudos musicais em Itália, mas desta vez em Nápoles, no Conservatório de San Onofrio Capuano. É o caso de João de Sousa Carvalho, dos irmãos Jerónimo Francisco Lima e Brás Francisco Lima, Joaquim de Santa Ana, Camilo Cabral e José de Almeida. Após o regresso a Lisboa, João de Sousa Carvalho, Jerónimo Francisco Lima, Brás Francisco Lima e Camilo Cabral integram o corpo do Centro Real Seminário, enquanto que Joaquim de Santa Ana e José de Almeida foram cantores da Capela Patriarcal. Com o estabelecimento operático de corte, Dom José I começa a contratar alguns dos melhores cantores da época em Itália, como Oscar Strati, Gisiello e Conti, o tenor António Raff e o compositor de ópera séria, o napolitano David Pérez, para integrarem o grupo do novo teatro público, a Ópera do Tejo, que se encontra imortalizada com esta gravura, que se vê no fundo dos slides. Também de Itália chegavam arquitetos teatrais como Giovanni Carlo Sicini Bibiena, responsável pela construção desta mesma Ópera do Tejo, bailarinos, instrumentistas, partituras, guarda-roupas e adereços, instrumentos e papel de música.
Os músicos profissionais que chegavam a Portugal tinham várias oportunidades de trabalho. Podiam integrar-se a Capela Real e Patriarcal, a Orquestra da Real Câmara, a Banda Choramela Real, outras capelas reais em instituições eclesiásticas como a Real Capela da Imposta, fundada pela Dona Catarina, Rainha da Grã-Bretanha, a Basílica de Santa Maria, bem como outras igrejas e conventos de patrocínio real, o Real Seminário da Patriarcal, assim como teatros públicos como a Ópera do Tejo ou o Teatro da Rua dos Condes. Em regime de iniciativa privada eram organizadas atividades como assembleias, bailes, cerimónias religiosas ao serviço da aristocracia, práticas de edição e impressão de música e comércio de instrumentos. Estas atividades de iniciativa privada eram regulamentadas pela Irmandade de Santa Cecília, onde todos os músicos tinham que se encontrar inscritos para poderem exercer a profissão. No entanto, é necessário chamar a atenção que, apesar de ser obrigatória, essa inscrição de músicos na Irmandade nem sempre se verificou. Como é possível, muito pelo contrário, é possível observar uma grande disparidade nas condições de trabalho entre portugueses e estrangeiros. Um exemplo disso é o soprano castrati Carlos Reina, que nunca apareceu como irmão da Irmandade, mas sempre praticou a sua profissão ao serviço da Casa Real, recebia altos salários e tinha direito à residência em Lisboa. Após o terremoto de 1755 e o desaparecimento da Ópera do Tejo, a Irmandade necessita de uma reorganização que é entregue a um violinista chamado Pedro António Avondano. Este violinista fica responsável pela Irmandade até à sua morte em 1782, sendo também responsável por todos os ingressos de músicos e atividades. Em 1760, Dom José I emite um alvará em que coloca a Irmandade de Santa Cecília sob a sua proteção e em que determina que todo músico teria que ser irmão. Este alvará favoreceu a Irmandade na medida em que o número de membros cresceu, fazendo com que os seus rendimentos também aumentassem. Permitia também controlar a qualidade dos músicos a exercer profissão, uma vez que todo e qualquer músico que o fizesse e que quisesse ser membro teria que passar no exame de acesso, pagar joia, cotas e a percentagem relacionada com os serviços e funções em que participava. É importante mencionar que desde a sua fundação, em 1603, a Irmandade gozava de proteção e donativos por parte da coroa e da principal nobreza da cidade. Devido a essa razão, a família real, corte e aristocracia podiam pertencer à Irmandade na qualidade de irmãos honorários, que era o caso do Marquês de Pombal. Após este breve contexto histórico-musical, uma pequena nota sobre o Ministério do Reino. O Ministério do Reino encontra-se englobado no Fundo Documental do Arquivo Nacional da Torre de Tombo. Entre as atribuições do Ministério, contam-se a criação e os provimentos de títulos e de oficiais maiores da Casa Real, a doação de senhorios de terras, alqueidarias mores, jurisdições, privilégios e rendas, despachos de mercês, por graça ou comemoração de serviços, a expedição de nomeações de todos os pelágios do Reino e domínios ultramarinos, provimento de presidentes e ministros para todos os tribunais e apelações, eleições do formador, reitor, governador e lentes da Universidade de Coimbra, assim como decidir da concessão de benefícios das ordens militares, entre outros. E como anteriormente foi dito, estes dados foram recolhidos com o objetivo de encontrar documentos pedidos pelo Marquês de Pombal. Desse conjunto foi feito o levantamento dos documentos que mencionam música. Das milhares de entradas recolhidas pela equipa, consegui identificar apenas 37 documentos do Marquês de Pombal que mencionam a música. Os temas são muito diferenciados e, em certos casos, não mencionam o nome das pessoas às quais se referem. De forma a ser mais fácil a compreensão, dividiu-se essas referências em 3 grupos. Deixo só aqui uma nota. O músico no antigo regime não era a mesma coisa que é hoje. O músico, à época, podia ser um cantor, um compositor ou um instrumentista. Atualmente só se refere a instrumentistas. E essa palavra é muito utilizada na documentação. No primeiro grupo aparecem entradas que contêm referências a músicos individuais e que esses músicos são identificados, tais como aviso Sebastião José de Carvalho e Melo para o Duque de Regedor, para dar as casas mencionadas na petição de Alexandre Bertoncini, cantor da Igreja Patriarcal ao suplicante. Ou atestação de Carvalho e Melo sobre a jubilação e regresso à pátria de Constantino Giannoni, músico soprano da Igreja Patriarcal e Capela Real. E, por último, passaporte de Carvalho e Melo sobre a passagem à corte de Génova de Francisco Ferracci, cantor da Igreja Patriarcal e Capela Real. Infelizmente, não é possível saber o conteúdo da petição de Alexandre Bertoncini. Apenas pode adiantar que este músico ao serviço da coroa não se encontrava inscrito na Irmandade
e que por essa razão não é possível saber que tipo de funções exercia além das organizadas pela Igreja Patriarcal. Porém, pela leitura destes resumos, podemos concluir que o Marquês de Pombal tinha uma preocupação social com os músicos estrangeiros, que além de receberem um ordenado superior ao português, tinham direito a ser alojados e ainda era organizada uma cerimónia de jubilação. No entanto, sabe-se que se quisessem sair do país, que tinham que pedir autorização, justificar o período de ausência e a data de regresso, só podendo sair após a entrega do passaporte. Do segundo grupo, encontram-se documentos que referem grupos de músicos, como por exemplo, e passo a citar, aviso Sebastião José de Carvalho e Melo para Marquês de Estribeiro Mor, para que ordene aos trombetas e timbaleiros da Casa Real que se dirijam dia 2 de julho pelas 15 horas ao Real Convento do Carmo da cidade de Lisboa, ou aviso a Sebastião José de Carvalho e Melo para o provedor da alfândega para que mande desembarcar e conduzir 2 músicos italianos que chegaram no navio dinamarquês. E, por último, aviso do Marquês de Pombal ao Ministro Provincial dos Religiosos da Ordem Terceira da Penitência para que se admitam para religiosos professos 3 pessoas, uma para cantor, outra para organista e outra para religioso converso. Tal como foi explicado no início da comunicação, desde o início do século XVIII, que é uma dependência de Portugal em relação a músicos italianos, e como vemos no segundo aviso, chega a Lisboa um navio dinamarquês com músicos a bordo, e no levantamento é possível observar que, apesar do Marquês de Pombal ter pedido ao provador da alfândega para os embarcar, essa ordem não foi seguida. E passo a citar: aviso Sebastião José de Carvalho e Melo para o provedor da alfândega sobre o não cumprimento das ordens reais de conduzir os 2 músicos italianos. Infelizmente, não conseguimos perceber quem eram estes músicos ou porquê de chegarem a bordo no navio dinamarquês. Contudo, esta última questão pode ser explicada pelo forte intercâmbio de comércio existente aí. Em relação aos restantes documentos, percebe-se que a Secretaria dos Negócios do Reino estava encarregue de organizar todos os pormenores, não sendo únicas estas referências a convocações de músicos para determinado local ou horário, ou a pedir que certas pessoas sejam aceitos por religiosos professos. Neste último caso, não é normal referências à música, apesar de ser conhecimento que no livro de entradas em espaço monástico vinha muitas vezes referenciado se a pessoa que estava a ser aceite tinha conhecimento musical. Para mais informações sobre esta temática, pode-se consultar o trabalho desenvolvido pelo investigador António Fialho Ponte. Por último, no terceiro grupo, foram aglomeradas as referências que não mencionam músicos, mas sim coisas relacionadas com música, ou seja, e passo a citar: aviso Carvalho e Melo ao Cardeal Patriarca, participando-lhe do estado de saúde do rei de França, e que se faça cantar no Tadeu Laudamus pelo feliz sucesso do rei. Ou, aviso do Conde de Oeiras a Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, em que o rei manda levantar a suspensão em que se acha o Teatro da Rua dos Condes. Ou, aviso do Carvalho e Melo transmitindo ordem régia para João Inácio da Cruz mandar entregar ao Marquês de Penalva uma bacia de sangria, 2 estantes pequenas para música e outros artigos que vieram de França. E, por último, aviso do Marquês de Pombal a Joaquim Inácio da Cruz Sobral para que se despachem 12 rabecas vindas da Alemanha. Sobre o primeiro aviso, muito poderia ser dito. Desde Dom João V, que era tradição fazer-se cantar Tadeu Laudamus para agradecer a Deus, sendo que tudo podia ser um motivo para a ocasião. A título de curiosidade, durante o mestrado foram estudadas as referências musicais na Gazeta de Lisboa durante o seu período de atividade. Um dos estudos feitos foi a quantidade de vezes que os vários estilos foram noticiados. O género hino, onde este Tadeu Laudamus estava incluído, foi mencionado 808 vezes, parecendo referenciado durante festas religiosas várias, como o Natal, Páscoa, Festas de Santos, assim como nas festas onomásticas, nos aniversários de membros da família real ou na celebração de nascimentos, casamentos, falecimentos e vitórias militares. O aviso sobre o Teatro da Rua dos Condes e a sua suspensão não é muito claro, porque data de 1760 e sabe-se que, após o terremoto, o teatro demorou 10 anos a ser reconstruído. O que leva a concluir que, talvez à época, esta referência não fosse ao edifício, mas sim à estrutura, sendo possível que realizasse espetáculos em outros locais. Em relação aos últimos 2 avisos, que lembra-se de ter sempre alguma forte procura por materiais musicais estrangeiros, porque Portugal nunca teve uma indústria musical desenvolvida e porque vários países se especializaram em determinados nichos. Por exemplo, de França chegavam estantes e alguns instrumentos, principalmente de madeira, como clarinetes e oboés, enquanto que de Itália chegavam música e instrumentos de cordas, como os violinos.
Já da Alemanha chegavam rabecas, músicos de metais, instrumentos de metal, como trompetes, trompas ou clarins, ou instrumentos de teclas, como pianos, clavicordios ou órgãos. Esta prática ainda se observa nos dias de hoje. Deste pequeno estudo podem-se retirar algumas ilações. O século XVIII português foi um período muito próspero a nível musical. Durante o período do Marquês de Pombal, há um forte intercâmbio de músicos, composições, instrumentos e vários materiais de ensino ou de prática musical. No entanto, podemos acrescentar que, apoiada nas várias leituras historiográficas, no trabalho desenvolvido pelo projeto Profmus Ser Música em Portugal e o trabalho de arquivo desenvolvido no âmbito do projeto de doutoramento A Irmandade de Santa Cecília em Portugal, uma abordagem socioprofissional do músico, e deste mesmo projeto do Pombal e Global, que, apesar de ser obrigatória por decreto régio, a inscrição na Irmandade de Santa Cecília para exercer a profissão, a maioria dos músicos ao serviço da coroa não o faziam e estavam isentos de pagar as taxas, que se manifestavam na joia da entrada, no declarado das funções e nos anuais do tostão da Santa. Uma vez que nunca foi encontrado um documento que instituísse essa isenção, leva a questionar-se se esta isenção era pedida pelo rei à Irmandade ou simplesmente estes músicos não se apresentavam. E se sim, quais as consequências? Espero-se responder a estas questões no desenvolvimento da tese de doutoramento. Por fim, apesar do terremoto de 1755 e do interregno de atividades nos teatros públicos, que se sabe que foi de 10 a 15 anos, sabe-se que continuará a haver manifestações musicais profanas, inclusive nas barracas construídas para acolher a família real, o que poderá explicar a questão da suspensão levantada ao Teatro da Rua dos Contos. Espero que esta comunicação tenha sido clara e interessante. Muito obrigada.